Olá, meus amigos, muito bom dia. Doutor Antônio Martins Farias. Mais uma vez estou aqui, graças a Deus. Hoje, 7 de fevereiro de 2025. Muito obrigado aos 554 inscritos. Não estou ganhando essa semana, mas tudo bem. Vamos à luta. A proposta continua até o final do ano, nós ultrapassarmos 1.000 inscritos. Muito obrigado também aos 32 pessoas que visualizaram meu vídeo e aos que comentaram. Não esqueça de dar seu like, seu dislike, que ajude, me ajude, por favor. Passe para um amigo, para uma amiga, o meu vídeo para que as pessoas possam se inscrever no meu canal. Bom, meus amigos e minhas amigas, hoje, em primeiro lugar, quero aqui tristemente abrir esse vídeo há poucos minutos, provavelmente menos de meia hora. Caiu mais um avião em São Paulo, em via pública, danificou, né, um ônibus, e eu acho que até agora 2 mortes confirmadas. É lamentável que isso ocorreu. Meus pêsames, que Deus ilumine esses espíritos, essas almas que descansaram de uma forma trágica, de uma forma cruel, mas que foram para o mundo eterno, vamos dizer assim, né? A verdadeira vida, que é quando a gente desencarna. Aqui eu deixo assim, hoje o descaso com a coisa pública, é o tema de hoje. Claro que eu falarei de outras coisas também. O ano passado, né, nós tivemos a notícia que uma ponte que ligava o estado do Piauí e o estado do Maranhão, uma cidade agora que eu esqueço o nome, caiu matando 12 ou 17 pessoas. E eu falei, inclusive, nesse meu vídeo, muitas pontes vão cair por causa do descaso, falta de manutenção. Isso, infelizmente, será uma constante no nosso Brasil, no noticiário do dia a dia. Esta semana, em Salvador, o teto de uma igreja desabou, né? Fazendo, se eu não me engano, uma vítima fatal. Tudo isso por falta de zelo com a coisa pública. A igreja católica, por mais rica que seja, ela foi negligente. Como foi negligente o prefeito de Salvador, como foi negligente o IPHAN, que é o instituto que cuida do patrimônio histórico. Muitas igrejas vão ruir, muitos tetos vão ruir por falta de manutenção. A igreja católica não quer gastar, só reforma a igreja se for através de pedido, ela não impõe seu dinheiro. O governo da Bahia não faz a mesma coisa. A prefeitura de Salvador não quer investir. O que vai acontecer? Os prédios históricos de Salvador, de Olinda, do Rio de Janeiro, de São Paulo, vão ruir por falta de manutenção. Ontem o presidente Lula falou uma coisa que me entristece. Eu não gosto dessa coisa de tombamento. Peraí, cara. Eu sei que você pode ter uma teoria política que não gosta da história. Não sei se é essa que segue o presidente Lula. Mas como você não tombar, você não deixar reserva, uma reserva histórica da sua vida para as futuras. A preservação do patrimônio histórico cultural é fundamental. Agora, é fundamental que os governos criem mecanismos, reservem recursos para manutenção desses prédios, manutenção de pontes, manutenção de museus, manutenção de casas, né? que contem o patrimônio. Não é entregar ao Deus dará. A história, os nossos livros, as nossas bibliotecas, os nossos museus estão abandonados, porque o governo não quer investir, nem o governo municipal investe, nem o governo estadual, nem o governo federal. Essa é que é a grande realidade. E quem paga isso é o povo. Essa menina que morreu, essa jovem que morreu, perdeu a vida. Estava lá na igreja, visitando a igreja, vai cair o teto em cima dela. Ah, é azar? Não, é negligência. Ah, foi castigo de Deus? Não, é negligência do homem. Nossa, nós somos culpados por isso. É o Estado, é a União, é o Estado, é o município de Salvador responsável e que deviam pagar imediatamente a indenização dessa família. Mas vão levar 30 anos para pagar. Porque vão ficar jogando, o município não é com ele, o Estado não é com ele, a Igreja Católica não é com ela, a União não é com ela. Então essa família que vai sofrer, levar 20, 30 anos para receber alguma coisa da indenização por negligência. E amanhã ou segunda-feira já era na missa de 7º dia para a igreja entregar um cheque ou uma ordem de pagamento ou um Pix para essa família. Que é a falta de vergonha
é negligência de todos os lados, né? Ah, mas o Patrimônio Histórico Nacional liberou 1 milhão e 200 milhões, né? 1 milhão e 200 mil para reforma, mas chegou tarde. Veja quanto não vai custar essa obra agora. Essa obra vai custar o triplo. Pode ver. O IFAM disse que liberava há 2 meses atrás 1 milhão e 200 mil. Quando for agora na reconstrução, vão gastar 3 milhões. Infelizmente, essa é a realidade. Não estou sugerindo falcatrua, não, tá? Eu tenho certeza que não tem falcatrua nas obras públicas. Não tem. Estão todas muito honestas, mas o preço é muito alto. Por isso, falta recurso para manutenção dos prédios públicos, das praças públicas, das histórias, das bibliotecas, dos nossos livros, né? Os centros urbanos, né, das grandes cidades, como Rio, São Paulo, eu acho que no Rio tem um programa do prefeito Eduardo Paes de revitalização do centro, que é notório. Parabéns ao prefeito pela bela iniciativa. Mas parte de São Paulo, segundo informações, está abandonada. Parte de Recife, o velho Recife, o Recife antigo, está um caos. Acho que foi feita uma reforma, uma tentativa de restaurar no governo de Jarbas Vasconcelos, acho que faz mais de 30, 40 anos. Parece que tem um projeto desse João Campos, que é o atual prefeito, de recuperar também o velho Recife. Isso é notório, é fantástico. Você saber que tem pelo menos um prefeito que tem a preocupação de resgatar. Aqui em Santa Cruz do Caparibe tem um abandono do centro, né? O centro foi abandonado pelo poder público. Primeiro que foi uma cidade de Santa Cruz, uma cidade mal construída, sem elaboração, sem visão de futuro. Fizeram ruas muito estreitas, não cabe um carro praticamente, para ganhar espaço. A ganância pela terra, né? Um exemplo, né? As cidades, elas se estreitam, elas se fecham para gastar pouco, para não deixar espaço. Só que com a evolução, o trânsito insuportável, não tem estacionamento, você não pode ir ao centro de Santa Cruz porque você não tem onde parar, né? Só é isso para você ter uma ideia. Então, na maioria das cidades também deve ser esse mesmo problema. Qual é a causa básica disso? A falta de educação, a falta de criação de valores para a vida que nós não damos. O Estado não valoriza a vida do ser humano. O Estado só pensa em gastar e cobrar imposto para benefício deles, para o benefício do Centrão, se não completar de bilhões de reais do orçamento público. Sobra pouquíssimo para manutenção, para investimento. Então, é o descaso. Isso é o descaso do patrimônio público. O mesmo descaso ao patrimônio público que o governo dá, como as caídas das pontes, com a ruína das igrejas, dos templos e dos museus e companhia, é o mesmo caso com a saúde pública, no SUS, como eu já fiz vídeos aqui. O descaso, né? Falta de educação, né? Nós perdemos em 4 anos, gente, 7 milhões, mais de 7 milhões de brasileiros que não leem um livro. E a pesquisa é maravilhosa. Se você leu uma página, citou o nome do livro, eu já considerava leitor. 7 milhões, mais de 7 milhões, 7 milhões 503, 7 milhões 703, assim, brasileiros, nos últimos 4 anos não leram um livro sequer. Isso é triste. Uma casa sem livro, eu estava falando com a minha irmã, comentando exatamente isso, uma casa sem livro é uma casa sem luz. As pessoas têm que ler, para não ficar à mercê desses pastores medíocres, mau caráter, que tentam iludir você, que só leiam a Bíblia. Eles querem doutrinar você, para você não reclamar, para você não questionar e acreditar nas palavras mentirosas dele, na interpretação falsa do discurso quando ele lê a Bíblia e quando ele interpreta. Da mesma forma é o discurso do presidente da Câmara. Me desculpe, presidente, o senhor é um paraibano, quase meu conterrâneo aqui, nós somos vizinhos, mas o seu discurso de posse foi falso. O
senhor lembrou de Ulisses Guimarães, lembrou que tem nojo da ditadura, mas, no entanto, está fazendo conluio com o PL de Bolsonaro, que é golpista, um partido que devia ser extinto. Então, o seu discurso, presidente da Câmara, foi zero. Foi mentiroso. Foi falta de caráter. Que quem defende o discurso de Ulisses Guimarães, que traidor da Constituição, é traidor da pátria, que nós temos nojo da ditadura, não pode ser aliado de partido que defende Jair Bolsonaro, que tentou um golpe de Estado. Porque a nossa Constituição não prevê o golpe de Estado. Nossa Constituição prevê a mudança, a constância de mudança nos poderes através da democracia, através das eleições livres e periódicas de 2 em 2 anos. Como nós temos para prefeito, tivemos em 2024 para prefeito, teremos em 2026 para a presidência da República. Quem tem Jair Bolsonaro como líder político não é democrático. Golpe de Estado não é democrático. O mundo está passando por transformações. E o que está acontecendo? Vamos fazer uma... Eu não sou especialista em geopolítica, mas o que Donald Trump está fazendo? Eu não vou me aprofundar para não dizer que dizem que se a gente falar certas palavras no YouTube, ele sustenta, ele prende o nosso vídeo. Eu não quero isso. Eu quero que meu vídeo passe para mais pessoas. Mas a Europa, que é um continente poderosíssimo, não sei quantos países, Alemanha, vou citar alguma: Alemanha, França, Inglaterra, Itália, Portugal, né? Estão deixando que Trump faça o que quer. Saia das organizações, como ele saiu da OMS, parece que ele saiu da OMS, fechou a USAID, que é uma, né, que eu vou falar um pouco dela, da importância dela, e a Europa quieta. Até quando nós vamos nos omitir por causa de um homem? Ah, não, pois ele é a maior potência do mundo. Mas será que a Europa inteira não pode competir com Donald Trump? Será que a América Latina tem que se ajoelhar para Donald Trump? Isso é falta de vergonha, isso é falta de coragem. Eu sou uma vítima. Mas quem tem o poder, gente, tem que brigar com esse homem. Você vê, ele ameaça que vai expulsar o pessoal da faixa de Gaza e fazer lá uma Riviera, como ele disse, que quer fazer um local de turismo. E ninguém se manifesta. Estão destruindo a ONU. Cadê o poder da ONU? Será que 193 países não tem maioria para mudar o conceito da ONU e dizer, olha, não é mais, vamos mudar o conceito de segurança nacional, que não foram os Estados Unidos, China, Inglaterra, sozinhos, não tem Rússia e França, não tem o poder de veto. Porque, para que serve a ONU? A ONU foi criada para integrar o mundo, unir o mundo em prol da paz, da harmonia. Agora, um ditador, Donald Trump, um direitista, um fascista como esse Donald Trump, que tem os seus, como Jair Bolsonaro, aqui no Brasil, né, que o pessoal de Jair Bolsonaro é contra o Brasil, a favor de Donald Trump. Da mesma forma, esse meia tigela argentino, o Javier Milei, que só porque o presidente dos Estados Unidos saiu da OMS, ele também saiu. Mas a Europa precisa de gritar. A América Latina precisa de gritar contra essa estupidez desse presidente de direita do mundo. Ah, mas é porque tem os seus secretários de Estado, os seus ministros, tem os homens mais ricos do mundo. Tá, eu não entendo, eu compreendo que o Elon Musk, que seja lá quem quer que seja, eles podem muito, mas não podem tudo. A Alemanha, a Inglaterra, a França, Portugal, Itália, né, Suíça, tem que se rebelar. A América Latina também, Brasil, Argentina não, porque a Argentina ele está se fazendo de puxa-saco, vamos dizer assim, do presidente dos Estados Unidos. Ele acha que os americanos vão ajudar a Argentina, não vão não. Ele é um ledo engano.
Então essa é a minha preocupação, entendeu? Da falta de, isso gera o quê? Isso é falta, é má vontade dos políticos e o povo fica assim em silêncio porque o povo não sabe o que está acontecendo. Mas o que Donald Trump está fazendo, está agredindo ao mundo, está criando uma guerra. Eu não sei se isso vai trazer benefício para os americanos. Eu não conheço a economia americana. Agora, se ele está dizendo que vai taxar produtos, enfim, vai essa deportação dos estrangeiros irregulares lá nos Estados Unidos vai encarecer a mão de obra, porque eles usam a mão de obra escrava, né, dos latino-americanos para pagar pouco para produzir muito. Se ele tirar os 11 milhões que, segundo estão irregulares nos Estados Unidos, haverá uma inflação de serviço. Eu não sei como é que a economia americana vai conseguir resolver essa questão. Se ele taxa o produto da China, o produto do Canadá, do México, porque é um produto que ele usa mais, o uísque, né? Do Brasil, nem tanto. Aliás, que ele não pode taxar o Brasil, porque o benefício do comércio dos Estados Unidos com o Brasil são os Estados Unidos. Nós não temos superávit, não temos déficit. Os Estados Unidos, nós compramos mais produtos dos Estados Unidos do que dos Estados Unidos da gente. Então não interessa para os Estados Unidos taxar o produto do Brasil, só se for maluco, né? Porque é o comércio favorável a eles. Se tivesse no déficit, não, nós compramos mais os Estados Unidos compram mais do Brasil do que a gente deles, aí tá certo. Agora, eles não vão taxar um produto do Brasil quando o benefício é deles. Né? O superávit é dos americanos e não nosso. O que é uma tristeza, porque a gente podia exportar mais para os Estados Unidos. Agora a Europa está omissa, né? Porque eles estão ali envolvidos pensando neles. Nós temos essa guerra estúpida da Ucrânia. Ninguém bate o Putin. Todo mundo se omitiu. Ah, mas é a 10ª economia do mundo, ele tem a ogiva nuclear. Cara, se ele detonar uma bomba nuclear, ele morre. Ele não escapa. O que tem que fazer? Chega lá para ele, não é fazer que nem Bolsonaro foi se ajoelhar para ele. Não, pelo amor de Deus, seu presidente, não tire o nosso fertilizante. Né? O Bolsonaro disse que tinha até acabado com a guerra, né? Porque ele foi lá na Ucrânia e a força russa tinha recuado. Aí Bolsonaro disse, não, eu acabei com a guerra da Ucrânia. Né? E da mesma forma o Lula também está ao lado de Putin. Ninguém enfrentou o Putin nesses 2 anos de guerra contra a Ucrânia. Não tem justificativa. Eu não estou defendendo a Ucrânia. A Rússia está errada. Ela invadiu a soberania, um território que é historicamente ucraniano. Se a Rússia quer que a Ucrânia não entrasse na OMS, que fizesse negociações na cúpula da ONU, na cúpula da OTAN. Agora, invadir como ele fez, não, isso é falta de respeito. Da mesma forma, se amanhã o presidente da Venezuela quiser invadir o Brasil, vou invadir o Brasil para atacar a Guiana Francesa. Está errado, ele não pode invadir o território. Se ele quer invadir a Guiana Francesa, como ele quer anexar a Guiana Francesa à Venezuela, como ele anexou, né? Ele fez um estado, ele criou um estado fictício, colocando a Guiana Francesa, eu acho que é a Guiana Inglesa, não é a francesa não, desculpa, né? Dizendo, olha, mais um estado da Venezuela. Agora, ele só não invadiu ainda porque ele tem que passar pelo Brasil. Porque se ele for pela mata, ele vai sofrer muito, vai ter muitas perdas. Então, ele tem que entrar pelo Brasil. Por isso que ele não invadiu ainda. Se ele invadir, ele vai ter que ser... nós vamos ter que entrar em guerra com a Venezuela. Porque ele invadiu o nosso território. Não pode ficar omisso. Acho que a Europa está muito... e o Brasil, inclusive, a Argentina, a América Latina, está muito omissa em relação aos Estados Unidos. Está deixando o Donald Trump fazer o que bem quer. Vamos fechar. Gente, a USAID, ela foi criada... Vou encerrar aqui, fala um pouquinho da USAID. Eu estava pensando, a USAID presta um serviço fantástico à humanidade. Ela foi criada em 1961, né? É uma ONG, né? Ela tem como seus principais objetivos, né? A erradicação da pobreza no mundo. Da extrema pobreza. Ela ajudou o mundo com leite em pó, com arroz, com feijão. Na época da fome, na década de 60, 70, o Brasil passava muita fome. O Nordeste era
fome, das pessoas comerem palma, das pessoas comerem calango, como foi mostrado nos jornais desde 1877, essa questão histórica dessa pobreza absoluta do Nordeste. E a Vinha Alzaide ajudava nesse ponto. Né? Ela ajudava num conflito, a ajuda humanitária, né? Dos conflitos, nas crises, como ela acompanha se os direitos humanos estão sendo respeitados na Líbia, na América Latina, onde tem conflito, ela está lá defendendo os direitos humanos. Né? Então é fundamental o trabalho. Ela trabalha pelo crescimento, pelo desenvolvimento econômico do mundo. Ela ajudou demais o Nordeste com construção de usinas, com poços artesianos, projeto de irrigação. Então de fundamental importância essa ONG internacional criada pelos Estados Unidos em 61, né? Desde 1961 que ela vem ajudando. Ela trabalha pela estabilidade da segurança no mundo, né? Aí vem um estúpido e manda fechar. Porque ajudou a política, né? Porque ela ajudou a política de Lula, ela ajudou o imbecil, acho que foi não sei quem foi, um deputado aqui disse que a USAID tinha que ser fechada porque ela tinha ajudado o Lula a vencer a eleição. Isso é uma piada. Um deputado desse não merece crédito, mas infelizmente. Então realmente esse estúpido desse governo americano, né? Fechar uma organização que faz tanto bem à humanidade. Né? A USAID, ela tem uma função social, função humanitária, de respeito, né? Que a gente precisa admirar e exigir que ela seja mantida, que ela continue ajudando a humanidade a sair da extrema pobreza. Mas não, ninguém fala. Ele fecha a USAID e fica por isso mesmo. Né? Claro, talvez a Europa não precise da USAID, porque ela é sempre um país rico, né? Um continente rico. Mas o continente africano, o continente latino-americano, a América do Sul, inclusive o Brasil foi muito ajudado pela USAID nos anos 70, 80, e até hoje eu acho que tem programa da USAID no Brasil. E não pode, e simplesmente um estúpido como Donald Trump resolve fechar, porque a direita no mundo, eu sei que vocês vão ficar com raiva de mim, principalmente a pessoa de Bolsonaro. Gente, a direita não gosta de pobre. A direita é o fascismo da Itália, de Mussolini, da Alemanha de 45. Essa direita de Donald Trump é uma direita que ela não gosta de pobre, ela tem que eliminar o pobre. Qual é a política de governo do Donald Trump? Expulsar os estrangeiros pobres dos Estados Unidos. Então, aqui no Brasil, o ex-presidente Bolsonaro apoiou o Donald Trump, a expulsão de estrangeiros, e disse: se eu fosse o Donald Trump, eu fazia a mesma coisa. Não adianta os bolsonaristas pedirem ajuda, que eles são amigos. O filho de Bolsonaro frita hambúrguer na família Trump, né? Conhece a família, é íntimo da família de Donald Trump. Não adianta pedir, porque é questão de Estado. Jair Bolsonaro não vai fazer nada para melhorar as condições do Brasil, porque ele não tem interferência. As relações entre Brasil e Estados Unidos é relações diplomáticas via Estado. Não é Jair Bolsonaro, nem o filho de Jair Bolsonaro, que vai ajudar ao preso, ao extraditado lá nos Estados Unidos, ou extraditando aquele que está em processo. Jair Bolsonaro não tem acesso ao governo americano, porque todas as decisões de governo passam, obviamente, pela diplomacia. Então, eu sei que eu me alonguei muito, mas a gente precisa entender essa questão, né? Esse descaso com o ser humano, né? O descaso com o patrimônio público, esse descaso com a história. Um país que não investe em educação, um país que perde em 4 anos 7 milhões de eleitores, esse país não tem futuro. Da mesma forma, ele não trata você no SUS, né? Ele não trata de você no posto de saúde, ele não disponibiliza vacina para você, porque ele não quer gastar. Agora, o dinheiro sai do Ministério da Saúde. Por que o Ministério da Saúde, se eu não estou equivocado, tem o maior orçamento, é o segundo orçamento da República? Por que todo político quer o Ministério da Saúde? Para gastar aquele dinheirão todo lá, agora não vem benefício do povo.
Nos municípios, eles gastam fortunas, vem dinheiro, o governo federal manda recursos demais para os municípios, porque agora só que eles não aplicam na saúde. O povo, quando vai no hospital, não tem vacina, não tem esparadrapo, não tem remédio para pressão, porque os prefeitos não compram, mas os 12 milhões, os 11 milhões, os 8 milhões que o Ministério da Saúde passa para o município, eles gastam. Não sei como, mas gastam. Então, o que falta no mundo, né, e no Brasil é respeito à dignidade da pessoa humana, que é o esteio, está no artigo 1º da Constituição. Os fundamentos da República Federativa Brasileira têm como um de seus fundamentos a dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, se eu não me engano, inciso 3. Mas não serve, porque os governos, e tem lá o artigo 3º da Constituição, que é norma programática. O Brasil tem que trabalhar, todos os governos, todos, município, estado e o presidente Lula, tem que trabalhar pela erradicação da pobreza, eliminação do preconceito de raça, sexo, enfim, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Isso é permanente de governo, é obra permanente de governo, só que eles não fazem isso, porque são negligentes, eles deixam os prédios, deixam a ponte cair e matam 17 pessoas. Agora nós vamos mandar 18 milhões para construir a ponte, reconstruir a ponte. Cara, por que não mandou manutenção? Né? O patrimônio histórico agora vai mandar 1.200.000 para a Igreja de Salvador para recuperar o teto. Por que não fez a manutenção antes? Isso é o descaso, é a falta de respeito, é a falta de... Não temos educação. Você vê, nós temos carência de professores, que nunca se preocuparam em formar professor. Como eu falei em vídeo anterior, a gente tem que repetir, né? O professor era respeitado, o professor hoje é desrespeitado, desvalorizado, desmotivado e não é remunerado pelas prefeituras, que tem que pagar o salário digno, mas não pagam, porque eles contratam, eles não fazem concurso para professor. Aí eles contratam os cabos eleitorais, professores que não são professores, vão para a sala de aula, não vão dar aula, porque eles não gostam de dar aula. Ele dá aula de história, mas não gosta de história. Ele dá aula de biologia, de ciências humanas, mas não gosta. Porque ele está ali porque está ganhando R$6.000 distribuindo com o parceiro e mantendo o prefeito mais 4 anos. Que os prefeitos atuais encheram as secretarias de assessores amigos. Porque eles estão projetando o quê? Não é trabalhar bem para o município. É trabalhar bem para reeleger o prefeito em 2028. Essa é a realidade. Porque eles não estão preocupados com o povo, com o contribuinte, com aquele cidadão norte-taquaritiguense, aquele cidadão de Jataúba, a situação de São João do Cariri, o cidadão de Cabaceiras, o cidadão de São Domingos do Cariri. Eles estão preocupados com eles. Antônio, mas você só fala mal de político. Não, eu não estou falando mal, é uma realidade que a gente precisa de contestar. E só contesta quem tem um pouquinho de consciência humana. Quem leia. Leia, porque você vai ficar igual a mim. Vai começar a cobrar das autoridades. Ok, gente? Muito obrigado, um bom final de semana e até segunda-feira.